Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Sou a professora Ádila e hoje o nosso tema é a independência dos Estados Unidos da América. Vocês devem se perguntar por que estudar a história da independência dos Estados Unidos, sendo que somos brasileiros. Mas a independência dos Estados Unidos foi algo que influenciou outros países a serem independentes. Outros países não, colônias, né? De colônias que passaram a ser países. Assim, indiretamente, influenciou o Brasil também. E a gente começa fazendo uma pergunta que vamos responder durante a aula, que é: por que porque um povo decide lutar para deixar de ser governado por outro país. Então, essa pergunta vamos responder durante a nossa aula. E primeiro precisamos entender que não existia Estados Unidos, que não foi como o Brasil, né? Que no Brasil teve a independência do Brasil, mas já existia o país Brasil. Ali, né? Já estava ali formado. E os Estados Unidos, ele era composto por 13 colônias. Essas colônias eram localizadas no norte da América e eram que pertenciam também à Inglaterra e eram governadas pelo rei inglês. E esses colonos, eles viviam tranquilamente assim por muitos anos, né, sob esse governo do rei. Só que teve um momento onde a Inglaterra ela participou de algumas guerras. E com essas guerras houve muitos gastos. E esses gastos ela queria recuperar. Por quê? Aí como, na verdade, a pergunta, como é que ela ia recuperar? O rei teve a brilhante ideia de aumentar os impostos dos colonos. Colonos era o nome que se dava às pessoas que moravam nessas 13 colônias. Só que aí os colonos não gostaram, porque eles já pagavam imposto e aí eles teriam que pagar ainda mais imposto. Só que eles começaram a falar sobre que eles não tinham representante lá dentro do palácio, dentro do parlamentar, onde o rei decidia as coisas do governo, né? Decidiam por ele e eles não tinham representante. Como as comunidades quilombolas, que têm os seus representantes, que vão até a reunião, ali levam as suas demandas e levam até os seus sócios o que foi feito naquela reunião. Só que os colonos, eles não tinham alguém para representar eles. Eles eram 13 colônias e não tinha ninguém para representar eles ali dentro do parlamentar. E o governo decidia as coisas e não passava para eles. Então aí saiu uma frase muito bem conhecida, que é: não há tributação sem representação, que isso significa que eles não iriam pagar imposto sem um representante. E algo que era muito mais problemático, sem ser o imposto, também houve uma importância e influência do iluminismo. O iluminismo era um movimento que trazia, né, o direito das pessoas, limitava as atividades dos reinos e foi um movimento assim que defendia a liberdade, a igualdade, e isso influenciou as colônias
a decidir que elas queriam ser um próprio país e ter seu próprio governante, não queriam mais ser governadas pela Inglaterra. Só que aí o rei ele não gostou. Ele não falou assim, olha, já que vocês não querem pagar imposto, cria o reino de vocês. Não foi assim. Houve uma guerra, não foi nada amigável. Essa guerra começou de 1775 e terminou em 1783. Mas em 1776, a Inglaterra ela assinou a Declaração da Independência. Só que realmente os Estados Unidos, né, que as colônias elas viraram os Estados Unidos, elas ficaram independentes mesmo, foi em 1883. Mas a assinatura foi em 1776, dia 4 de julho. Então, também os colonos tiveram uma ajuda da França com as embarcações, que elas tinham muitas embarcações, muitas munições. Então, foi aí que a Inglaterra ela recuou e ela declarou que os colonos eles poderiam fazer criar um novo país para eles. E aí, o primeiro presidente dos Estados Unidos se chama George Washington. Ele foi um comandante do exército, estava ali na linha de frente, né? E ele foi o primeiro presidente. Mas junto com ele também teve dois nomes bem importantes, que foi de Thomas Jefferson, que ele foi responsável pela grande declaração da independência, e Benjamin, que ajudou a conseguir apoio da França durante a guerra. E essa guerra, como eu falei, né, ela terminou em 1783, quando a Inglaterra realmente reconheceu os colonos como um novo país, e ser independentes, na verdade. E esse acontecimento, ele foi muito importante porque ele inspirou outras colônias a formarem o seu próprio país, um novo país com seus próprios governantes, assim como a colônia espanhola. Foi que influenciou ali diretamente a colônia espanhola. Então, vamos recapitular. Antes de 1775, as colônias, as 13 colônias, eram governadas pelo rei da Inglaterra, o rei inglês. E depois de 1775, começou a Guerra da Independência, que que foi declarada, que foi assinada a declaração no dia 4 de julho. 4 de julho, que foi assinado a Declaração da Independência. Mas a guerra, ela terminou em 1783, quando a Inglaterra ela reconheceu a independência das colônias. E para finalizar, nós vamos fazer umas perguntas que foi muito importante nesses acontecimentos. Foi o Iluminismo, que foi um marco muito importante, um movimento muito importante, porque foi através deles que as colônias tiveram uma força para se tornar um novo país, porque ele trazia consigo o direito das pessoas, a igualdade, a liberdade. Então o Iluminismo ele foi um marco muitíssimo importante para os colonos. E como eu falei, né, em 1776
foi quando foi assinado a Declaração da Independência pela Inglaterra. E aqui a pergunta: quem foi George Washington? George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, que também estava ali na linha de frente. Então ele estava comandando o exército e logo depois ele virou o primeiro presidente dos Estados Unidos. A última pergunta: por que a independência dos Estados Unidos foi importante para outros países? Assim como a gente já respondeu na aula, a independência dos Estados Unidos foi importante para outros países pelo fato de influenciar outras colônias a ser independentes, a fazer o seu próprio país. Então, espero que todos vocês possam ter entendido a importância da independência dos Estados Unidos. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Bye!